Oi, tudo bem? Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira coisas novas e coisas velhas do seu tesouro. Essas são as palavras do Senhor Jesus em Mateus 13:52. Jesus falando aos seus discípulos. E quem eram os escribas? Os escribas, eles eram os intérpretes da lei, aquele que interpretava a lei para o povo. Era como se fosse hoje os pregadores hoje do Evangelho, aqueles que liam a Bíblia e interpretavam para o povo. E hoje eu gostaria de deixar um ou outro conselho a quem se interessar, que é pregador como eu do Evangelho, que ama o reino dos céus e quer cooperar com o crescimento do reino dos céus. A primeira orientação que eu deixo é: seja autêntico. Seja você mesmo em Deus. A gente está vivendo um tempo que as pessoas estão deixando de se procurar em Deus, se descobrir em Deus para imitar outras pessoas que elas acham que é uma bênção, que elas acham que é um homem de Deus. E eu não sei a vontade de Deus para a sua vida, eu sei qual não é. Que você seja um macaco de imitação, que você deixe de se descobrir em Deus para imitar uma outra pessoa, como muitas pessoas estão fazendo por aí. Você pode até pregar uma palavra na mesma direção de outra pessoa, mas não querer ser igual àquela pessoa, não ser aquela pessoa. Porque o Evangelho é você se descobrir em Cristo. Mesmo que você erre, você está errando tentando ser você mesmo, né? Muitas das vezes a gente quer sair do nosso lugar para tentar ser igual a outra pessoa. E aquela pessoa só é uma benção porque ela se descobriu em Cristo. E muitas das vezes a gente está querendo ser igual àquela pessoa. Então, é importante a gente ser... Deus tem compromisso com aquele que é Ele mesmo. A segunda coisa é: todo pregador é um comentarista bíblico. Por debaixo da roupagem de pastor, de missionário, de preleitor, de homem de Deus, por debaixo de toda essa roupagem, se você tirar toda essa roupagem, vai sobrar um comentarista bíblico. Então, quando você se levantar, entenda que você vai comentar as Escrituras. É importante você saber isso. E tem pessoas que comentam as Escrituras com mais clareza e tem pessoas que comentam as Escrituras com menos clareza. Tem pessoas que comentam as Escrituras com mais profundidade, tem pessoas que comentam as Escrituras com menos profundidade. Mas é um comentarista bíblico. Então todo pregador é um comentarista bíblico. Por isso que tem o dom da sabedoria e o dom do conhecimento. Tem pessoas que têm um conhecimento, mas não têm sabedoria de como passar aquele conhecimento. Ou seja, está na minha cabeça, só que eu não sei. Na minha cabeça eu falo uma coisa, mas quando eu vou praticar é outra. Então a gente precisa pedir o dom para Deus da sabedoria, de saber transmitir aquilo, o nosso conhecimento ao nosso povo. Isso é importante também. A terceira coisa é o que está aqui no texto. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus. Você lembra quando Jesus Cristo nasceu? Veio os 3 magos do Oriente, foram até Herodes para saber aonde tinha nascido o menino. E Herodes, cheio de ciúmes de perder o seu trono, o que ele fez? Ele procurou os escribas. E os escribas foram lá cheios de letras, cheios de Bíblia, mas nenhuma comunhão com Deus. Mas tinha letra. Não, está escrito aqui que vai nascer em Belém. O que Herodes foi lá? Mandou matar as criancinhas acima de 2 anos. Então, não adianta você ter a letra, ter a informação. Você vê, Deus estava falando com os 3 ex-magos do Oriente, mas não estava falando com os escribas lá. Então, a gente não adianta ter só letra e informação e estar longe da vontade de Deus, não ter um relacionamento com Deus. Então, não é só saber a Bíblia, mas é você estar alinhado com Deus e com a vontade de Deus. Muitas das vezes nós somos cheios de informação, mas não temos a comunhão com o Espírito Santo. E a gente precisa... É melhor você ter a comunhão do Espírito Santo do que ser cheio de informação. Outra coisa, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Deus que nos usa, e Deus vai nos usar segundo aquilo que nós temos, não segundo aquilo que nós não temos. É a mesma coisa, eu estou desempregado.
mas tem uma vaga de médico, mas eu não estudei para aquilo, Deus não vai abrir uma porta para mim naquela área. Eu não me preparei para aquilo. Então Deus vai me usar com aquilo que eu tenho, com as informações que eu tenho, com aquilo que eu tenho guardado na minha memória, no meu baú do tesouro. Por exemplo, eu me converti ouvindo ilustrações do João Ribeiro Palharim. Então eu sei quase todas elas. Está aqui, às vezes eu não me lembro agora, mas no momento que eu precisar, o Espírito Santo vai me fazer lembrar. E o Evangelho, ele está em todo lugar. Às vezes na política. Às vezes você está assistindo um filme e você que é cheio do Evangelho, você tira o Evangelho daquele filme. Eu me lembro uma vez eu estava assistindo um filme de um serial killer, um filme que aconteceu baseado em fatos reais. E aquele homem, no final, ele foi preso e entrevistaram a mãe dele. Passou a cena real da mãe dele falando. Eles queriam matar esse serial killer na cadeira elétrica pelos crimes que ele cometeu. E a mãe dele falou uma frase que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Ele disse assim: não, para que vocês vão matar meu filho? A minha educação cristã, eu não aprendi assim na minha educação cristã. E eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido essa frase. E aí eu lembrei de um texto de Efésios, onde o apóstolo Paulo disse: vocês não aprenderam assim em Cristo. Então o Evangelho está em todo lugar. Jesus olhava para a natureza, para o trigo, para alguém semeando, para um camelo tentando passar num buraco e tirava o Evangelho. O Evangelho está na vida. E se a gente for bem atento, se a gente estiver bem alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, você tira o Evangelho de um fato político que está acontecendo, com uma conversa em amigos, sai Evangelho. É isso que Jesus está falando. Por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Né? Muitas das vezes jargões que a gente já ouvimos, palavras, ilustrações que nós ouvimos. E às vezes a gente nem consegue dar crédito, né? Porque faz tanto tempo que você ouviu uma palavra, mas naquele momento que você está precisando, o Espírito Santo te faz lembrar daquela palavra ali. Daquele jargão, daquela ilustração, daquela direção. Então, é importante a gente estar atento e alinhado com o Evangelho. A segunda coisa, pregar o Evangelho, é pregar o conselho de Deus. O apóstolo Paulo teve em Efésios, e quando ele se despediu, ele disse assim: porque eu nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Eu vejo o Evangelho como o conselho de Deus. Eu tenho um desejo pessoal no meu coração de pregar o Evangelho, todo o conselho de Deus, de ficar com o cabelinho branco pregando todo o conselho de Deus. Agora, tem dias que pregando todo o conselho de Deus, a gente vai falar bem de Davi. E tem dias que pregando todo o conselho de Deus, a gente vai falar mal do rei Davi. Porque o rei Davi tem coisas louváveis e coisas que não foram tão louváveis assim. E não tem como você falar, isso eu não vou pregar. Deus não tem compromisso com pessoas que são limitadas. A gente tem que pregar o Evangelho. Então tem hora que você vai falar, vai puxar sardinha para quem tem que congregar, e você também vai puxar sardinha para os desigrejados. Tem hora que você vai falar bem de Davi e mal de Davi. É o que diz aqui em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante de que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas das médulas. É apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Então a palavra de Deus é faca de dois gumes, ou seja, ela corta para os dois lados. Então dá a impressão que a gente está até em contradição, mas se você pretende pregar todo o conselho de Deus, vai ter horas que você vai falar bem do rei Davi. Se o rei Davi estiver presente, ele vai falar, vai dar glória a Deus. Por quê? Porque, olha que bom. E tem horas que você vai falar mal do rei Davi, né? E ele vai ficar constrangido se ele estiver presente. Por quê? Porque ele está vivendo aquela situação de adultério, por exemplo. Mas a gente tem que pregar todo o conselho de Deus. Então, esse é um fato de dois gumes. Parece que você está indo de um lado, daqui a pouco a Bíblia te leva do outro lado, né? Mas o importante é a gente saber que a Bíblia, ela corta de todos os lados. Ela vai para uma direção, daqui a pouco ela vai para outra direção. Tem hora que ela bate, tem hora que ela sopra. E a gente pregando o Evangelho, a gente não pode estar preso a nada, né? A gente tem que trazer a informação, expor a palavra e trazer todo o conselho de Deus. É isso que Deus tem compromisso. O importante é ter como. Esses dias eu vi uma palavra,
acho que foi do pastor Silas Malafaia, que ele trouxe uma palavra de Martim Lutero. Que o mundo fique ofendido comigo, menos Deus. Acho que foi essa palavra que ele trouxe. Que o mundo fique ofendido comigo, menos Deus. Então nós temos que pregar o evangelho. Lógico, respeitando. Eu, por exemplo, o que eu prego aqui nas redes sociais, eu não vou numa igreja pregar a liberdade que eu tenho. Vou usar palavras certas, vou trazer o evangelho. Não com essa clareza, com essa liberdade que eu tenho aqui. A gente tem que respeitar o local. Aqui, quem tem vontade de... É igual um livro. Quem quer ler o livro, vem, abre o livro e lê. Quem não quer, deixa o livro fechado. Amém? É esse conselho que eu quero deixar para você que é pregador como eu do Evangelho. Deus continue te abençoando e tendo misericórdia de nós em Cristo Jesus.